bring the lawsuit after Mr. Musk purchases Twitter, now X. Is that right? We apply the laws that this body gave us without fear or favor. And Mr. Musk, his assertion is that they're dealing with national security type information at SpaceX, and that's why he's even posted this before you brought the lawsuit. He said this, that's why they focus on hiring people who have a green card or are American citizens. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 18 de abril de 2024, são 18 horas. O que você acaba de ver é uma audiência no Comitê Judiciário da Câmara do deputado Jim Jordan falando. Ele questionou a assistente-chefe da Divisão dos Direitos Civis de Justiça sobre o processo contra a SpaceX de Elon Musk. Mas quem é Jim Jordan? Antes de mais nada, vamos saber quem é esse deputado norte-americano que pediu as decisões de Moraes ao ex-Twitter, que na verdade é disso que se trata a notícia que o bolsonarismo está alardeando hoje e vai fazer barulho sobre isso no domingo na manifestação que Bolsonaro vai fazer no Rio de Janeiro. Antes, porém, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Vamos falar de Jim Jordan. Notório apoiador de Donald Trump, o deputado norte-americano Jim Jordan, presidente do Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos, foi quem requisitou ao antigo Twitter, o X, que enviasse as decisões sigilosas de Alexandre de Moraes no inquérito das mídias digitais. Lobistas que atuam na capital norte-americana descreveram à CNN o deputado republicano Jim Jordan como um representante da extrema-direita que atrelou sua imagem a Donald Trump. Recentemente, o deputado eleito por Ohio usou sua posição como chairman no comitê para atacar a rede de TV CBS por demitir uma repórter supostamente por ter um perfil conservador. Em outubro de 2023, Jordan tentou chegar à presidência da Câmara dos Deputados com o apoio de Trump, mas não conseguiu. Seu perfil radical tornou difícil encontrar consenso. Como presidente da Comissão de Justiça da Câmara, Jordan atuou na abertura das investigações para um eventual processo de impeachment contra Joe Biden. Jordan construiu seu perfil como um defensor inflexível do Partido Republicano e ele incentivou paralisações governamentais em 2013 e 2018 e foi uma peça importante nas tentativas de Trump de derrubar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições de 2020. Ele também atuou para proteger Trump de intimações para depor sobre seu envolvimento na invasão do Congresso em janeiro de 2021. Bom, hoje o bolsonarismo começou a alardear que esse Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara nos Estados Unidos, presidido por Jordan, um ex-lutador de luta livre, a mídia alardeou que a Câmara dos Estados Unidos estava pedindo informações sobre a ditadura no Brasil. Não é nada disso e o Supremo Tribunal Federal acaba de desmascarar essa farsa. Enquanto isso, o Elon Musk continua provocando o STF e esquentando o clima, tudo pensando inclusive na manifestação de domingo do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Estão tentando arrumar coisas ali para esquentar essa manifestação. Hoje, por exemplo, ele diz que a lei quebrou a lei, escreveu Musk no X após o relatório. A lei quebrou a lei, o que é que aconteceu? Veja só, é como o velho da Havan ou qualquer outro grande empresário brasileiro como o Elon Musk chegar para algum amigo deputado e pedir para ele ir numa comissão qualquer da Câmara dos Deputados fazer um requerimento. Só isso. É só isso o que vai acontecer.
É só isso o que aconteceu. Não vai haver retaliação ao Brasil, não é uma decisão do governo dos Estados Unidos, muito pelo contrário, o presidente Joe Biden é muito próximo do presidente Lula e jamais se intrometeria, inclusive ele andou dando declarações, o Biden, de que o Elon Musk tem que cumprir as decisões dos países onde ele atuar. E inclusive nesse vídeo que você viu aí, o Jim Jordan defendia a empresa do Elon Musk e o próprio Elon Musk, a empresa dele de foguetes, a SpaceX, né? Então ele é muito ligado tal, e o Musk foi lá e pediu, faz o favor, faz esse requerimento aí. O Elon Musk, que é o segundo homem mais rico do mundo, será que esse deputado que vai precisar se reeleger esse ano vai precisar de doações de campanha e ia negar? Bom, vamos em frente. O relatório do Comitê dos Estados Unidos mostra apenas ofícios enviados ao X, diz o STF, desmascarando de vez toda essa farsa. Não tinha nada de importante ali e você já vai entender. O Supremo Tribunal Federal rebateu hoje o relatório divulgado pelo Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Estados Unidos, que mostra ordens emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes contra posts de perfis no X. As determinações não teriam uma fundamentação explícita. A Suprema Corte afirmou que, na verdade, se tratam apenas de ofícios. O STF diz: não se tratam das decisões fundamentadas que determinaram a retirada de conteúdos ou perfis, mas sim dos ofícios enviados às plataformas para cumprimento da decisão. Segundo o Supremo Tribunal Federal, as justificativas dos pedidos estariam nessas decisões que têm o acesso liberado para as partes envolvidas. Então, veja bem, o Elon Musk não divulgou lá nos Estados Unidos, ele fez essa palhaçadinha aqui, a lei quebrou a lei, querendo dizer que ele usou a lei dos Estados Unidos para quebrar a lei no Brasil. Não é nada disso. O que acontece aqui é que ele publicou só a intimação que ele recebeu, mas ele tinha a condição, né, de acessar, por exemplo, no computador dele. Quem recebe esse ofício recebe uma senha para entrar lá no processo, inclusive para poder rebater no processo, é como aqui no Brasil. Ele não divulgou isso não, ele só entregou os requerimentos, as notificações que ele recebeu da Justiça para entrar no processo e cumprir o que estava sendo determinado ali naquele processo. O comunicado utiliza um mandado de prisão como exemplo. É como se tivessem divulgado o mandado de prisão e não a decisão que fundamentou o pedido da prisão, ou o ofício para cumprimento do bloqueio de uma conta e não a decisão que fundamentou o bloqueio. A Suprema Corte ressaltou que todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas como prevê a Constituição. O Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Estados Unidos divulgou um relatório na quarta-feira em que cita uma suposta censura à liberdade de expressão no Brasil, que seria promovida pelo STF. A comissão é presidida pelo republicano Jim Jordan, apoiador de Donald Trump. O documento é intitulado de O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio da Administração Biden, o caso do Brasil. O relatório diz que essa suposta censura no Brasil e em outros países, como Canadá e França, deve servir de alerta dos Estados Unidos. O texto diz ainda que o ministro Alexandre de Moraes, com esse novo e extraordinário poder, atacou críticos da direita e da esquerda. O documento cita uma série de medidas de Moraes e coloca o ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores como vítimas do STF. Evidentemente que ele não pôs uma foto ou um vídeo do que eles fizeram no 8 de janeiro, né? Mas seja como for, o Barroso diz que o problema é de política interna dos Estados Unidos, não do Brasil. Não é um problema nosso, é os Estados Unidos que tem uma briga interna lá e estão envolvendo o Brasil nisso, mas nós não temos nada a ver com isso.
O ministro Roberto Barroso afirmou que há um problema de política interna nos Estados Unidos quando perguntado sobre o relatório da Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados do país sobre a atuação de Alexandre de Moraes. Na quarta-feira, a Câmara dos Estados Unidos publicou um relatório em que acusa Moraes de censurar qualquer oposição brasileira com uma plataforma de crítica ao atual governo de esquerda. Também não é verdade. E aqui você vê a íntegra do que foi enviado, não é, para a Câmara dos Deputados, do relatório da Câmara dos Deputados, que foi lido não da Câmara dos Deputados, dessa comissão presidida pelo tal Jim Jordan, que é o aliado do Donald Trump. E aqui está o relatório, e ele tem inclusive a parte em português aqui, que ele põe, vou mostrar para você aqui, uma petição, ele põe o exemplo aqui de uma petição do Alexandre de Moraes, aqui em português. Veja só o que foi que ele mandou. A empresa Facebook, senhor diretor, comunico-lhe que foi proferida a decisão nos autos sigilosos em epígrafe para imediato cumprimento nos seguintes termos. Determino isso, isso e isso, aqui aquilo que ele quer, que o Moraes quer que tire, e ele, como eu disse, tem aqui Instagram e Twitter, tá? Então, na mesma decisão, ele manda para os três, e eles podem entrar no processo e olhar. Isso não foi parar nas mãos do Congresso norte-americano. Então, não passa de uma farsa. O Elon Musk vai lá depois, vai fazer seu teatrinho, vai falar algumas coisas e vão usar essas imagens. O Barroso, então, na verdade, o STF, né? Mas o Barroso é o STF, e na verdade o que acontece aqui é que ele desmascarou o STF, né? Desmascarou, na verdade foi o Alexandre de Moraes que deu essa declaração de que são apenas ofícios, e ele desmascarou essa história de que foram divulgados documentos sigilosos, tal. Então é uma farsa que visa a manifestação do próximo domingo, e o STF reagiu à altura e vem resposta por aí. Até porque, minha amiga, meu amigo, tem uma outra notícia aqui para você. A Polícia Federal está fazendo as últimas diligências e encerra neste mês a investigação sobre joias de Bolsonaro em maio. A Polícia Federal encerrará em maio o inquérito que investiga a apropriação e venda ilegal de joias do acervo presidencial por Jair Bolsonaro. O último passo das apurações são as diligências que os investigadores farão nos Estados Unidos na próxima semana. Após o retorno da equipe, a PF fechará o relatório final do caso, que será encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O foco dos investigadores é colher os depoimentos sobre venda ilegal de joias naquele país. Serão ouvidas pessoas em Nova York, Miami e na cidade de Wilson Grove, na Pensilvânia. A Polícia Federal conta com o apoio do FBI, que colabora nas investigações por meio de uma cooperação internacional. Então, aqui está. Vencido esse caso, a previsão é que, em junho, a PF apresente o relatório final do inquérito que investiga Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Este mês, muito provavelmente, a PGR vai receber, porque o Alexandre de Moraes, assim que ele receber esse relatório da Polícia Federal, ele vai enviar para a PGR. Não sei se vai dar tempo até o fim do mês, mas com certeza nas próximas semanas a PGR vai decidir se denuncia o Bolsonaro nesse caso. É praticamente impossível que não denuncie. E aí vem o caso do golpe. E é por isso que o Bolsonaro está fazendo todo esse barulho, tudo isso com o Elon Musk. E aqui ficou claro para mim uma coisa: o STF está querendo saber de nada. Deixa eles falarem, vamos trabalhar aqui. E quando chegar a hora, o Alexandre de Moraes vai fazer o que tem que ser feito e os bolsonaristas vão ter que acatar, porque é a lei e eles não vão ter como desafiar a lei. Podem fazer manifestação, podem fazer o que quiser. Se saírem
do quadrado, se saírem das tais 4 linhas lá de que fala o Bolsonaro, é cana para eles, como tantos outros que já estão presos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.